Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar um bom dia a todos. Os irmãos estão aqui, Mal, Bispo Alex. Sou grato a Deus pela vida de todos vocês. Meus irmãos, a gente está dando início aí, é uma continuidade, na verdade, de um estudo que a gente tem feito no livro do Apocalipse. Um estudo onde a gente começou a falar sobre o anticristo, falamos sobre o arrebatamento, e a soltura dos cavaleiros, falamos também, falamos sobre as 7 trombetas, enfim. Então a gente está fazendo aí um estudo dentro do livro do Apocalipse. Meus irmãos, antes de mais nada, eu gostaria de orar ao Senhor, agradecer pelas suas misericórdias e maravilhas. Ele tem feito e Ele tem sido em nossas vidas. Amém? Deus eterno, Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã tão linda, Senhor, que o Senhor nos reservaste, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, ó. Obrigado pela vida daquela pessoa que vai abrir agora seu smartphone, o seu notebook, enfim. Senhor, eu gostaria, em nome de Jesus, de lhe pedir, Senhor, o Senhor abençoe, Pai, todo o decorrer do nosso dia, Senhor. Ser conosco, Pai, abençoa, Senhor, esta aula, abençoa logo depois a mensagem que será pregada pela nossa pastora, ou à noite também, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe o preletor, o Senhor abençoe a nova vida em Cascadura, que possamos, ó Pai, crescer mais no Teu conhecimento, nos aprofundar mais na Tua palavra, Senhor, te servir com excelência, Senhor, porque o Senhor é um Deus em excelência para nós. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado, meu Deus, pela Tua persistência em nós, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje falar sobre as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus. É muito conhecido essa passagem, essa leitura que nós vamos fazer aqui. Eu peço que os irmãos mantenham aí sua Bíblia, o aplicativo no seu celular aberto para que a gente possa aí estar fazendo um estudo paralelo, tá bom, irmãos? Porque eu consegui também aqui algumas coisas bem dentro da própria palavra, que vão aí em outros livros também, tudo anotadinho aqui, tá bom, meus irmãos? Então, vamos abrir aí nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 15. Vamos falar aí sobre as últimas pragas, ou seja, é o derramamento, é o que precede o juízo de Deus, o juízo final de Deus. Porque nós estudamos anteriormente as trombetas. As trombetas foram um último aviso de um arrependimento. Existe ali uma diferença, porque quando as trombetas eram tocadas, não era na sua totalidade. Quem acompanhou o estudo aí vai lembrar disso. Não era na sua totalidade a destruição. Era 1/3 da parte dos homens, era 1/3 do mar, 1/3 das águas doces, 1/3 da vegetação. Só que no derramamento das taças, já é uma totalidade, já é uma destruição total. Ou seja, não tem mais saída, não tem mais retorno. A trombeta foi o toque para o último arrependimento. Mas como não alcançou arrependimento, então Deus vem com as suas taças. Eu vou ler então para os meus irmãos Apocalipse capítulo 15. Diz assim: E vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Versículo 3. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei dos santos. Versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo,
isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo, testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecente e cingindo-se dos seus cintos de ouro pelo peito. Tinha um cinturão pelo peito, cingido. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos salvas de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo se encheu-se como fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que consumasse as 7 pragas dos 7 anos. A princípio é só isso aqui. Meus irmãos, para a gente poder entender, ou começar a entender aí o derramamento da taça, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse é um livro expositivo poeticamente, né? E enumerado. Como assim? Por exemplo, o Apocalipse ele é muito organizado. Ele dá sempre uma conotação de números. Exemplo, 7 trombetas, 4 cavaleiros que são soltos, as 7 taças, os 7 selos. Então, isso é uma referência de cronograma da parte de Deus, mostrando ao apóstolo João, para que ele entendesse gradativamente, no tempo dele, e logicamente, Deus é um Deus futurista. Então, ele sabia que nós teríamos que também ter esse acesso e entender. Então, é simbólico, mas dentro desse simbolismo, a gente vai ver total realidade, total destruição, total devastação da terra. A terra sendo destruída para ser transformada e preparada para o milênio de Cristo. Nós primeiro temos que entender, então, o significado. Taça, ela sempre tem uma referência a juízo definido de Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos. No original, Jesus não fala esse cálice, Jesus fala essa taça. No original, quando ele pede para Deus, se possível, passe de mim essa taça. Ou seja, era um juízo definido e imutável que Deus tinha na vida do seu próprio filho. Então, taça está relacionado a juízo imutável, juízo definido. Mas Jesus, contudo, ele segue dizendo, contudo seja feita. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. E a taça tem essa representatividade em nossas vidas. A taça representa um juízo declarado de Deus. A taça, ela está relacionada a isso. Então, a gente entendeu que a taça é um juízo definido de Deus, aonde não há mais possibilidade de retorno. A gente pode pegar esse exemplo do próprio Messias. Ele sabia que não haveria retorno, mas a aflição dele era tão grande que ele pediu, se for possível, muda essa taça na minha vida. Ou seja, muda esse juízo, ou a ideia definida do céu, mas ele, antes de tudo, ele cumpriu o seu plano de obediência, permitindo ao seu Pai, mesmo sendo entregue, mas cumprindo o objetivo celestial. Então, nós entendemos aí que taça se refere a isso. Fiz aqui algumas anotações, eu já falei sobre a organização do livro de Apocalipse, é fantástica. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que nada foge do controle de Deus, nada. Nossa vida não foge do contexto de Deus no nosso plano total. Então a gente vai começar aí pelo capítulo 15, quando João vê aí um mar de vidro, no versículo 2. E vi como um grande mar de vidro, misturado com o fogo, também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, que tinham harpas de Deus. O mar de vidro, ele tem uma representação muito interessante. O mar, irmão, nós sabemos que ele é uma totalidade no mundo, né? O mundo é banhado por oceanos. Então aqui está uma representatividade que João vê, na verdade, esses salvos separados por Deus, porque a ira de Deus ela é muito severa nisso daqui, mas ela é justa. Em nenhum momento a gente pode perder no contexto do desejo de Deus em trazer a ira para esses homens, porque aqui a igreja já foi arrebatada. E essas pessoas que eles estão citando aqui são pessoas que
dentro desse juízo da grande tribulação, tiveram o seu encontro com Deus. Agora, meus irmãos, eu não posso afirmar se é para os gentios, se é somente para os judeus. Eu acredito, em particular, é uma opinião do irmão aqui, eu acredito em particular que está relacionado aos judeus. Porque, irmãos, nós sabemos que quando Daniel vê as semanas que precedem, que vem antes da morte do Cordeiro, ou, perdão, depois da morte do Cordeiro, elas vão totalizar o nosso tempo da graça. Ou seja, lembra daquele versículo que diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas os que receberam foram feitos filhos de Deus. Então, ali é a abertura da graça, do plano, da expansividade aos gentios. Ou seja, era para os judeus a salvação, mas como eles não quiseram, Deus então nos olhou e nos colocou no lugar deles, vamos dizer assim, melhor dizendo. Então, é o período da graça que nós vivemos. Então, eu creio que esses remanescentes que está aqui falando sobre o mar de vidros, esses santos que ele está citando, são pessoas que se converteram dentro desse período da tribulação. Ah, mas eram judeus ou eram gentios? Eu não sei, posso falar com isso, ninguém pode afirmar, nenhum teólogo ousaria dizer isso. Mas opinião a gente pode dar, a gente pode usar a nossa exegese, a gente pode usar aquilo que a gente sente. A Bíblia não é contra isso. A gente não pode impor a nossa oposição, mas dá uma suposição. Então eu acredito muito nisso. O mar de vidro ele é citado também no capítulo 4, versículo 6. Aí a gente entende esse mar de vidro com uma perfeição melhor. Vai dizer assim, 4:6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então o mar de vidro está relacionado a algo, uma medida de Deus em proteção aos povos de todas as nações. É por isso que é mar acompanha todo o mundo. Então, quando João tem essa visão, ele está vendo que os servos do Senhor, naquele período, foram protegidos por Deus como um mar de vidro. Os irmãos podem ter uma ideia, quando Deus exerceu juízo no Egito, você percebe que os hebreus não foram atingidos, porque o céu é muito organizado, irmãos. O céu ele é perfeito, ele sabe o que faz, ele sabe como conduzir até mesmo no momento de juízo, ele não perde o controle de nada. Você vê que todas as pragas que caíam no povo do Egito não caíam nos hebreus. Os irmãos podem observar isso. Até mesmo a abertura do Mar Vermelho, ela permitiu abrir para a abertura do mar, foi realizada para os hebreus, porém quando os egípcios entraram, o que aconteceu? O mar se fechou. Então Deus sabe perfeitamente, mesmo nessa hora de caos e de derramamento de taça, ele sabe muito bem quem será atingido e quem não vai. Então entendemos aí o que seria esse mar de vidro e onde eles estariam sendo protegidos. É uma ação divina de Deus. Diz assim o versículo 3: e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Irmãos, isso aqui é algo muito interessante, esse hino que eles estão cantando. Esse cântico de Moisés, ele tem uma referência ao capítulo 15 do livro de Êxodo, onde Moisés faz um cântico na passagem do Mar Vermelho. Ele está feliz, então ele faz um cântico. Os irmãos podem depois observar isso daí. Já a parte do Cordeiro, desse hino, ela é a parte expiatória de Deus para conosco. É a morte de Cristo e a ressurreição dele. É o seu período de transitividade na Terra, é um período que ele passou na Terra, a forma que ele foi tratado na Terra, porém saiu como um vitorioso. Então eles estão fazendo esse cântico, e não que eles estejam exaltando a Moisés, eles estão usando a referência de libertação, a forma como Deus agiu para libertar e proteger o povo do Antigo Testamento. E Jesus ele está dando um exemplo, o hino está sendo cantado como um exemplo de proteção para nós, a partir
da vinda de Cristo na terra. Então perceba que ele utiliza dois tipos de cântico, um relacionado a Moisés, Êxodo capítulo 15, que fala sobre a libertação do povo, só que uma libertação natural, carnal, humana, vamos dizer assim. Só que o cântico do Cordeiro é uma libertação espiritual, a qual nos livraria desse mundo tão vil. Amém? Então, acredito que os irmãos até aqui estejam entendendo. Nesse cântico é muito interessante a gente entender que ele vai citar algo muito interessante. Diz assim, no versículo 4, quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Duas coisas aqui interessantes. Ele faz uma pergunta, os irmãos podem observar aí, tem uma interrogação. Quem não temerá o teu nome? Irmãos, em meio a esse caos, em meio a essa situação toda que nós já estamos estudando, a grande tribulação, nós vimos aí as trombetas quando tocavam, 1/3 do mar, 1/3 das águas doces, 1/3 dos homens, 1/3 da vegetação foram literalmente destruídas, meteoros caindo. Mas, então ele faz uma pergunta, quem não temerá? Logo mais à frente nós vamos ver aí a resposta desse versículo. Porém, ele diz assim, justos são os seus juízos. Então isso, irmãos, esclarece para nós que nenhuma medida que Deus vai tomar no derramamento da taça é injusta. Deus não é injusto e não se comporta como injusto. É muito claro isso. Então, porque a gente poderia pensar, será que não houve um arrependimento? Sim, os que se arrependeram, os que voltaram, diz aqui o mar de vidro, estão protegidos. Mas os que não estão, e a gente vai ver ao longo dessa aula, que tem pessoas que não vão realmente aceitar e nem se arrepender. Não vai brotar dentro do seu coração um farelo de arrependimento, a gente pode dizer assim. Então, continuando. Versículo 5. Depois disto olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Atente para isso, por favor. Vestido de linho puro e resplandecente, e cingidos com o cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Essa conotação que a gente acabou de ler aqui, dessa vestimenta desses anjos, se a gente puxar um pouquinho a nossa lembrança, isso é uma roupa sacerdotal. Isso é um vestimento sacerdotal. A gente sabe que o sacerdote, ele tem uma função, no Antigo Testamento, de levar a Deus as nossas petições e pedidos e arrependimentos. Vamos dizer assim. Já é o contrário do profeta. O profeta ele recebia de Deus e transmitia na terra. O sacerdote ele recebe na terra e leva para o céu. Só que aqui, quando João percebe, ele vê o tabernáculo. Isso também está se referindo ao Velho Testamento, quando a arca do Senhor era colocada dentro do tabernáculo, feita ali pelos antigos. Representava a própria presença do Deus eterno. A arca tem essa representatividade. Só que ele está vendo aqui os vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos como cinto. Então, esses anjos, eles estão como um sacerdote, a gente pode dizer assim, com uma funcionalidade de transmitir exatamente o que Deus quer para nós, trazer para nós. Esse esclarecimento aqui que a gente está tendo é porque Deus permitiu que João tivesse essa visão e visse esse sacerdote no tempo dele, logicamente. João sabia muito bem como era uma vestimenta sacerdotal. Então ele teve esse entendimento, ele entende que é isso. E é colocado na mão deles umas salvas de ouro. Perceba isso, irmão. O ouro significa purificação. A Bíblia, quando fala sobre ouro, ela representa purificação. Mas o que a gente pode falar aqui de purificação? A gente pode dizer aqui que é a última limpeza de Deus na terra. É o derramamento mesmo da sua ira. É a totalidade de ira de Deus. Porque Deus, irmão, sabe muito bem quem se arrepende e quem não se arrepende. Quem vai se arrepender e quem não vai. Então, há uma isenção aqui da misericórdia de Deus. A gente vai ler no próximo versículo. É como se as portas das misericórdias
estivessem fechadas. Não há mais jeito, não há mais salvação, não há mais saída, a não ser aqueles que nós lemos sobre o mar de vidro. Perceba isso, irmão. E o templo, versículo 8, e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e o seu poder. Atente para isso. E ninguém podia entrar no templo. É a isenção da misericórdia de Deus. Ou seja, isso também está muito conotado no passado, quando houve aquela inauguração do templo de Salomão, onde o próprio Deus faz aquela visitação. Nem levita, nem sacerdote, ninguém pôde ficar de pé, e os que estavam de fora não podiam entrar, porque agora era algo fora do entendimento humano. Então aqui está dizendo que essas portas estarão fechadas, ou seja, ninguém pode entrar no templo, ou seja, ninguém pode entrar no íntimo mais de Deus, porque Deus decretou a sua ira, Deus finalizou, vamos colocar assim, estatutou a sua ira, acabou, não tem mais jeito. Então diz assim, no templo, até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Perceba que então ele está fazendo o seguinte, ele já conotou aí para João, somente após essas 7 pragas descendo, o derramamento das taças, começarão então uma nova vida. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Diz assim, o início do derramar da ira de Deus, capítulo 16. E eu vi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, perceba que o primeiro derramamento, ela vai atingir a terra. Os irmãos, lembram da trombeta, quando nós estudamos? A terra foi atingida só uma terça parte. Aqui não é mais uma terça parte. Aqui já é a totalidade no seu destruir. É Deus derramando a sua taça sobre toda a terra. Perceba isso, por favor. Diz assim, e foi o primeiro, no versículo 2, tá? Capítulo 16, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna aos homens que tinham o sinal da besta e o que adoravam a sua imagem. Então, lembra que eu falei para os irmãos que no derramamento da taça, ela é direcionada àqueles que têm e cumpriram ali esse período juntamente com a besta, estiveram junto com eles, adoraram a eles, tiveram prazer em andar com a besta, sabiam, tinham já em suas testas a marca dele, em sua mão direita a sua marca também. Então são pessoas que estiveram interligadas ao monopólio do governo que será estabelecido na terra. Então, nesse primeiro derramamento, serão atingidas exatamente essas pessoas. Aí diz assim, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto. Perceba isso, irmãos. E morreu numa sua totalidade. A minha Bíblia diz assim, algumas vão dizer, morreu no mar toda a alma vivente. Perceba então que nas trombetas foi uma terça parte. Aqui foi todos os seres viventes do mar. Ou seja, as espécies marítimas, animais que residem no mais profundo mar, serão atingidos. Deus, então, está destruindo essa terra. Mas a gente, mas será que Deus é injusto? A gente vê, não. A gente viu no cântico que o anjo, estão cantando no céu, o povo que está dentro do mar de vidro, eles estão cantando e dizendo que justo e perfeito são os seus juízos. Então Deus está exercendo um juízo exatamente naqueles que realmente entraram num contexto e adoraram a besta. A gente não pode esquecer isso, desviar esse foco. Senão a gente pensa que pessoas que se converteram também não. A Bíblia diz ali, os que estão dentro desse mar de vidro estão protegidos por Deus. E nós falamos no início que Deus protegeu Israel na descida das pragas do Egito. Então Deus está fazendo novamente essa funcionalidade nesse período também. E diz assim, a terceira, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram-se também em sangue. Versículo 5, e ouvi o anjo das águas que dizia, novamente, irmão, justo és tu, ó Senhor, que és o que era santos e continua sendo, porque julgaste estas coisas.
visto como derramaram, atente para isso, irmãos, o sangue dos santos e dos profetas. Também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Isso é um anjo falando da justiça de Deus. Ele está nos ensinando que a soberania, o juízo de Deus, ele virá. Na aula passada, nós lemos em Apocalipse capítulo 6, não, desculpa, capítulo 4, deixa eu só confirmar. Não, capítulo 6, versículo 9. Não sei se os irmãos lembram. Ele diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho que deram. Atente para isso. Esse juízo, quando ele é derramado, havia no céu um clamor de justiça. Havia no céu um clamor de juízo. Então, perceba isso, irmãos, quando a gente fizer essa leitura aqui. Então, Deus está dando a resposta em Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16, de algo que João também viu no céu. Ou seja, os que foram mortos por amor da palavra de Deus, os nossos irmãos do passado, eles estão clamando por justiça. Perceba isso. E clamaram com grande voz, Apocalipse 6, versículo 10, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue derramado? Então, perceba que quando o anjo fala isso, ele está decretando e declarando para aquelas almas que estão embaixo do trono de Deus, homens que foram mortos por amor da palavra de Deus, perseguidos e mortos, eles estão sendo julgados, estão sendo, como é que a gente pode fazer essa conotação? Eles estão sendo aí vingados, vamos dizer assim, pelo Deus eterno, só que no período de Deus, não no período deles. Olha só, continuando na linguagem do apóstolo João, no versículo 11 do capítulo 6. E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito: repouse ainda mais um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, irmãos, como eu comecei a falar, o céu, ele é uma instituição super organizada. Até o clamor daqueles que foram mortos, que estão debaixo do trono de Deus, clamando por justiça, até ali houve uma resposta. Era Deus falando para eles: acalma mais um pouco, porque certamente o tempo virá. E por que o tempo não veio ali? Porque Deus, acabamos de ler, sabia que ainda pessoas seriam resgatadas, mesmo nesse período de tribulação, mesmo nesse período da grande tribulação. Nós vemos no mar de vida pessoas que se salvaram nesse período tão terrível e tenebroso que a terra há de passar. Então, voltando para o livro de Apocalipse. Então, nós vimos aí que essa liberação da quarta trombeta, ela vai atingir o sol. Perceba isso, irmãos. E quando o anjo derramou sua taça sobre o sol, agora a gente está no versículo 8 do capítulo 16, foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Irmãos, essa, sem sombra de dúvida, será uma das coisas mais terríveis da Terra. O Sol ele vai se aproximar da Terra, ou propriamente a Terra se aproximar do Sol. Ou seja, vai ser tão calor, irmãos, que João, quando vê isso, ele faz essa conotação. E no original também está dizendo exatamente isso. Eu tive até a curiosidade de ler. Ele fala exatamente isso: o Sol abraçou os homens. Irmãos, o deserto, ele chega aí a alguns períodos do dia, ele chega aí a 50, a quase 55, a 60 graus. Então, imagine, irmãos, uma vida humana sendo abraçada pelo sol. Destruição total, total. Então, é algo terrível que Deus está fazendo nesse juízo de Deus. A quarta trombeta, a quarta taça. Agora, irmãos, tem uma coisa interessante aí dentro disso daqui que eu falei. Falei sobre os irmãos que a justiça de Deus, ela aparentemente é severa, mas como Deus é um Deus futurista, Deus tem uma visão não limitada, Deus sabe muito bem por que ele está derramando essas taças. Primeiro que ele quer uma transformação na terra, para que os pés do cordeiro, quando pisar na terra, a terra já esteja de uma maneira diferente. Ou seja, todo rei, quando chegava no tempo passado,
Um rei, quando chegava numa província, um rei, quando chegava em outro reino, ele era recebido, irmão, com essa coisa de casamento, exatamente isso. Eram colocadas no chão flores, eram colocadas no chão ervas, para que ele pudesse pisar exatamente nisso daí. Ou seja, no casamento não é assim, normalmente as igrejas colocam aquele tapete vermelho. O vermelho tem uma representatividade, é a purificação, o vermelho é o sangue. Então, é exatamente Deus preparando o terreno para quando o cordeiro pisar na terra, a terra está preparada para os pés de um rei. É basicamente isso. Aí diz assim, dentro desse versículo aí que nós acabamos de ler, versículo 9. E os homens foram abraçados pelo sol, pelo calor, e olha o que eles fizeram, e blasfemaram contra Deus, que tem poder sobre estas pragas. Dentro do versículo diz assim, e não se arrependeram para lhe dar glória. Então, irmãos, perceba que eles não se arrependeram, eles não tiveram o arrependimento em seu coração, mesmo dentro desse período tão tenebroso. Então Deus sabe muito bem, irmãos, por que está exercendo esse derramamento de taça. Ele sabia. E ali são pessoas que já estão totalmente ligadas ao governo da sua época, que é o governo do anticristo. Continuando, a quinta taça. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Agora Deus está tratando diretamente com Satanás. O centro governamental de Satanás é a besta. Então, quando essa sede do poder do diabo em si for atingido, exatamente os seus serão totalmente abalados. Porque eles depositavam na besta a sua esperança, no governo terreno. Então a sede foi abalada da besta, há um colapso, irmão. Vai haver um colapso. Mas só que dentro desse colapso eles continuam sem se arrepender. A gente vai ler no versículo posterior. Que eles... perceba isso, meu irmão. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu de novo, e não se arrependeram das suas obras. Percebem, irmãos, então, que quando aquele cântico é exalado pelos que estão protegidos pelo mar de vida, ele diz, quem não te temerá? Aí está a resposta desse hino cantado no céu. Quem não temerá ao Senhor? Lembra, os irmãos lembram disso que nós lemos? Eu falei, a resposta está dentro mesmo do próprio capítulo. Então, nós estamos encontrando pessoas ainda que não vão ter o temor a Deus, que não vão alcançar a Deus com o seu temor. Então, eles não se arrependeram. Então, Deus está exercendo um juízo sobre a terra. No sexto, o anjo, quando derrama essa taça, já é uma conotação do Amargedon. Eu não sei se os irmãos vão lembrar. O Amargedon, montanha de Megido, significa. É um lugar onde agora começa então a finalização do juízo de Deus. Quando o povo de Israel será perseguido, eu digo povo de Israel, pessoas de reino remanescente, eles estarão, o mundo inteiro, o governo do anticristo, ele fará uma união universal de todas as nações contra Israel. Vamos ler isso daí. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas se secaram, para que se passasse pelo caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígio, os quais vão ao encontro, atente para isso, dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui já está finalizando, através desse derramamento de taça, o governo instalado na terra do anticristo. Ele entende muito bem que a gente às vezes não atenta para isso. Qual é o projeto do diabo nos dias de hoje? Não é nem, irmão, te tirar da igreja.
é te tirar da presença de Deus, porque você pode estar na igreja sem a presença de Deus. Isso é o mínimo, isso aí acontece. Mas a preocupação do inferno é te tirar da presença de Deus. Por quê? Porque ele sabe coisas excelsos tem guardada para nós. Coisa que não chegou no meu coração, não subiu para a minha mente, são aquilo que Deus tem guardado para cada um de nós. Então, o diabo ele está se unificando através do anticristo, que será uma pessoa dotada de muito carisma. Nós acabamos de ler aqui, e cada um desses seres, o falso profeta, a besta, o anticristo, eles têm ali um espírito imundo que habita neles, que faz prodígios, nós acabamos de ler. Então ele faz com que o mundo esteja realmente depositando fé e esperança neles. É claro, irmãos, que eles vão colocar o mundo inteiro contra Israel, porque Israel será aquilo que ainda representa Deus na terra. Porque aqui realmente eu acredito no pré-tribulacionismo, no nosso arrebatamento. A igreja representa Cristo na terra. A igreja será arrancada. Quando a igreja é arrancada, quem fica na terra? Os judeus, o Israel. Então, a representatividade de Deus na terra torna-se Israel. Então, por que o diabo vai lutar, vai tentar lutar, está unificando aí os reis? Nós acabamos de ler aqui que esses espíritos, eles entravam nos reis de todo mundo, eles se colocavam perante um posicionamento contra Israel. Porque se eles destroem Israel, Jesus não volta. É simplesmente isso, irmão. A intenção do anticristo é destruir Israel para que... Meus irmãos, desculpa, nós tivemos aí uma interferênciazinha na internet. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que eu tenha parado nisso. Que o plano do inimigo, do anticristo, é destruir Israel para que Jesus não volte. Só que acontecem umas coisas muito interessantes. Irmãos, lembra do Armagedon? A montanha de Megido é onde houve uma coisa muito interessante. Num rei chamado... Eu até anotei aqui, meus irmãos, no livro de Juízes, capítulo 4, capítulo 5, fala sobre o rei Jabim, ou Jabim, que era um rei muito terrível, e se levantou contra Israel. E ele ia destruir Israel. Irmãos, o desejo do anticristo de destruir Israel já é muito antigo. Até nos nossos tempos. São um povo bem pequenininho, mas tão resistente, irmãos. Os irmãos veem aí os holocaustos, aquelas figuras de pessoas raquíticas, né? E aquilo ali é a ira do inferno contra aquele povo. É um povo separado por Deus, irmãos. A gente não tem o porquê. Deus assim o amou. Então, a intenção de Satanás sempre foi destruir Israel. Hitler foi, sem sombra de dúvida, irmãos, um dos maiores destruidores. Destruíam crianças. Irmãos, eles levavam crianças para dentro de fornalhas. Matavam crianças, idosos. Não tinha esse negócio. Então, Israel continua até hoje. Os irmãos veem aqui na pandemia, o mundo todo se desesperou, Israel continuou, não tem problema nenhum. Isso aí é um povo que tem a mão de Deus. Então, o diabo, Israel ela vai correr e vai ter essa batalha. Então, a gente entendeu que, dentro dessa batalha de Megido, como eu estava falando, o rei Jabim, ele tenta fazer uma destruição em massa de Israel, no Antigo Testamento, Juízes, capítulo 4, capítulo 5. Só que não consegue, através do ministério de Débora, que era uma pessoa que estava como juiz daquele tempo, Deus, exatamente nesse monte, nesse lugar, nesse vale, que na época era um monte. Depois a gente vai entender por que ele virou um vale. Nesse lugar, houve uma batalha onde Israel não pelejou. Os irmãos percebam aí, Jabim foi morto, o seu exército foi morto pelo próprio Deus. É exatamente o que vai acontecer quando Israel estiver sendo perseguida, sendo massacrada pelo mundo inteiro. Nós vimos aqui que então o rio Eufrates seca. Isso logicamente, irmãos, uma conotação para a gente entender que a passagem pelo Eufrates não será impedimento para os reis do Oriente. Nós acabamos de ler aqui, porque são espíritos de demônio que fazem prodígio, aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia em que o Deus Todo-Poderoso erguerá a sua voz. Aí diz assim, no versículo 15 do capítulo 16, diz: eis que venho como ladrão, Jesus falando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu chama-se Armagedon. Ou seja, vai ser o mundo inteiro
os reis do mundo inteiro com esses espíritos imundos que João percebe que eles têm, que fazem um prodígio, ou seja, são em excelência, fazem coisas que ao homem não é natural, é antinatural. Então eles vão cercar Israel. Israel vai correr para esse monte, é o Monte das Oliveiras. Então, quando ele correr para esse Monte das Oliveiras, eles estão cercados, não tem mais saída. Por quê? É o mundo inteiro contra eles. É a finalização de um plano de Deus, só que de uma maneira, olhando pelo outro lado, o anticristo exercendo uma perseguição contra Israel. Então, irmãos, eu separei aqui no livro de Judas. Judas faz uma conotação muito interessante. Eu quero abrir aqui em Judas capítulo 1. Judas só tem um capítulo mesmo. É o capítulo 1, o verso é o 14. Diz assim: E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com os seus milhares de santos. Então, irmãos, nesse momento da batalha do Armagedon, que Israel já reconheceu que o Messias era realmente aqueles que eles colocaram na cruz, entenderam, estão passando por esse período de juízo. Nós vimos que o mar de vidro protegeu eles, não permitiu que eles fossem atingidos por essas taças que nós acabamos de ler. Estamos na sexta, que ela direciona ao Armagedon. Então eles estão no Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras é muito interessante isso, irmãos. Ele é citado no livro de Zacarias, aonde será a batalha final. Por isso que é Armagedon, montanha de Megido, onde aconteceu aquela guerra que eu acabei de falar para os irmãos, de Juízes capítulo 4, capítulo 5, onde Débora é usada extraordinariamente por Deus para alertar o rei da sua época e livrar Israel mais uma vez. Então a intenção de Satanás é exatamente isso. Destruindo Israel, as profecias celestiais se acabam. Ou seja, a volta do Messias será impedida. Diz assim, Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Agora, escute isso, por favor. Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Olha a vinda do Messias aí sendo profetizada há muitos anos atrás pelo profeta Zacarias. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, atente para o versículo 4 do capítulo 14 de Zacarias. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um monte muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, irmãos, nós entendemos que esse monte, o monte, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, ele tem 800 metros de altura, ele será repartido no meio. Então, isso comprova que essa batalha vai ser exatamente nesse vale, o Armagedon. Então, ele virou um vale, separado para o norte, separado para o sul. Então, se uma montanha é separada pelo meio, o que acontece? Virou um vale. Então, esse vale do Armagedon, o Vale do Megido, Montanha do Megido, como é conhecida lá em Israel, será o palco em que o anticristo, unido pelos reis da terra, tentarão a sua última cartada. Israel, nós vimos aqui, Deus juntou, nós acabamos de ler aqui Zacarias dizendo, Deus juntou a nação de Israel naquele lugar. Para que ele juntou Israel naquele lugar? Aí entra aquilo que a gente estava acabando de falar. Porque Judas, ele declara, Judas é irmão de Tiago, tem pouco conhecimento, pouca coisa, o entendimento sobre esse homem, mas ele teve um alcance lindo. Ele diz o seguinte, ele viu o Senhor e seus santos. Quem são os seus santos? Não é os seus anjos, são os seus santos, nós acabamos de ler. Judas, quando está vendo isso, ele está vendo a igreja do Senhor e o próprio Senhor vindo novamente para a terra. Ou seja, os seus santos estarão, você, estaremos voltando com o Cordeiro, diz aí. Judas teve essa visão.
Então, quando ele dá para a gente esse entendimento, a gente entende que é o período final do nosso tempo no céu. Porque agora nós vamos passar um milênio com Cristo na terra. Então, por que Deus está derramando taça? Nas trombetas era 1/3, na taça nós vimos, é na sua totalidade. Porque Deus está transformando a terra para o Messias pisar. Lembra que eu falei do rei? Quando ele pisa no lugar, o lugar tem que ser diferenciado. Então, eles estão, para terminar, irmãos, acuado, está vindo aí os inimigos de Israel, que isso já é antigo. Os irmãos percebem que todas as batalhas, até os dias de hoje, sempre contra Israel, é para uma só finalização, só uma finalidade. É destruir a profecia para que não se cumpra a vinda do Messias. Então, quando eles estão no Monte das Oliveiras, ele foi partido, virou um vale. Aqui João está tendo essa visão, ele está dizendo do Armagedon, é a batalha ali em que Jesus vem com os seus santos, nós acabamos de ler. Acontece uma coisa muito linda e interessante. Eu quero transmitir isso para os meus irmãos. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, diz uma coisa que é muito linda, irmãos. Como será essa finalização? Irmãos, a gente não tem muita ideia do poder do nosso Deus. A verdade é essa, irmão. Se a gente tivesse, a gente confiaria até mais nele. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2,8. Como será destruído o anticristo e os inimigos do povo de Israel? Eu imagino Jesus vindo na frente, a gente vindo atrás. Acho que posso me permitir isso. Eu acredito que a exegese não vai me proibir sobre isso. Eu acredito muito nisso, irmãos. Jesus falando, peraí, espera. Deixa comigo que eu vou resolver isso aqui agora. A besta, ela se levantou, matou milhares, levou milhares para o inferno, pessoas que nós vimos, que aceitaram ali a sua marca. Mas olha a maneira que ele vai destruir aquilo que para o mundo é o maior potencial bélico, que para o mundo é o maior assolador do seu tempo. Olha só que coisa mais linda. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso 8. Diz assim, então será revelado em a que o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. Jesus, no Monte das Oliveiras, você e eu atrás dele, descendo com os santos, como Judas acabou de falar para a gente, na Batalha da Armagedon, a igreja voltando para poder começar o milênio na terra. Israel acuada, entendeu que Jesus é o Messias que eles pregaram na cruz do Calvário. Aí João dá essa revelação aqui para a gente, que quando ele vê no Monte do Armagedon, quando a sexta taça é derramada no vale, Israel está acuado e está com medo. Mas aí o Messias que eles pregaram na cruz, aqueles que até hoje falam que Jesus é filho de uma prostituta, será esse que virá, aleluia, para salvar eles. Então eles entenderam o plano de Deus de salvação. É por isso que eu acredito muito, irmãos, que a igreja não passará esse período na terra. Então, apenas um sopro do Messias é o suficiente para destruir o iníquo, ou seja, o anticristo e seu governo. Um sopro, está escrito aqui, e ao esplendor da glória de Jesus. A gente não tem ideia do Deus que a gente serve, irmãos. Desculpa, mas a gente não tem ideia. Então, para finalizar, eu tenho somente aqui 7 minutos, 6 minutos. A gente está chegando então na parte do juízo final. A batalha do Armagedon, nós vimos aqui todos os reis que se levantaram contra Israel, Jesus voltou, nós entendemos no livro de Zacarias, que ele pisa no Monte das Oliveiras, exatamente onde estará Israel, nesse vale que foi fendido, Armagedon, um vale que era de 800 metros, uma parte foi para um lado, outra parte para o outro, virou um vale. Jesus vai ali salvar Israel. Olha só, quando o sétimo anjo quando o sétimo anjo derrama a sua última taça. O sétimo anjo derramou a sua taça. É a última. No ar. E saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos. E um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que os homens sobre a terra, tal foi este grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E a cidade das nações caíra. A grande Babilônia se lembrou Deus,
para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu o céu de uma grande saraiva, pedra com o peso de 1 talento, 35 quilos aproximadamente. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Aqui a gente finaliza hoje. Irmãos, então a gente entendeu que Deus, através da vinda do Messias, ele diz assim, ó, está feito. O que te lembra isso? Isso sempre vai me lembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde ele diz, está consumado. É o céu dizendo, agora está feito. O sangue do justo foi julgado, foi vingado por Deus. Deus destruiu os 3 seres que são representatividade da amplitude do governo que será instalado na terra, a besta, o anticristo e o falso profeta. E nós vamos ver depois aonde eles vão ser lançados, porque eles vão ser julgados. E não vão ser julgados por qualquer um, não. Vão ser julgados por mim e por você. Nós vamos ver isso aqui. Então, meu querido irmão, entendemos que Jesus vem ao Monte das Oliveiras, se apresenta aos judeus, pisa naquele lugar, aí sim é conotado a segunda vinda do Messias na terra, porque o arrebatamento não é, a gente fala, Jesus está voltando para nos encontrar nas nuvens, mas nesse caso não, será o retorno de Jesus pisando no Monte das Oliveiras junto com os seus santos, ou seja, nós estamos vindo para ser instalados novamente num governo milenar, que será algo que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Então Jesus tratou diretamente com essas figuras simbólicas e representativas do governo do anticristo, que será instalado aqui na terra. Então Jesus está mostrando aqui para mim e para você hoje que todo poder e autoridade foi dado para ele. Nada perdeu o controle, nem na tribulação. Você viu que os que estavam cantando aquele cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, estavam dentro daquele período de grande tribulação, mas não foram atingidos. É exatamente o que Deus fez no passado. Quando a gente pega o livro de Êxodo, a gente entende a organização celestial. Atingiu os que eram inimigos de Deus, o Egito, mas Israel não sofreu nenhum mal. Então, irmãos, eu termino exatamente com essa palavra, dizendo para os meus queridos irmãos, será um tempo tenebroso, a igreja não passará por esse período, creio muito nisso, creio demais nisso. Agora, eu não descarto o meso-tribulacionista, o pós, não importa, irmão. Se tiver de ser, vai ser. Mas eu acredito num Deus que tem todo o poder em sua totalidade para nos ajudar. Então, quando o juízo é subjugado na terra, o Messias voltou, ele dá o encontro com o anticristo. E nós vimos aí a forma que ele destruiu o anticristo. Apenas um sopro. Apenas um sopro da boca do Messias foi suficiente para destruir aquilo que estava trazendo caos entre as nações, destruindo as nações. Então a gente termina por aqui hoje. Vamos dar prosseguimento a essa aula aí, irmão. Vamos falar da parte do milênio, porque entendemos a forma que foi destruída os inimigos de Deus e o motivo. Simplesmente isso. O diabo se levanta contra Israel até os dias de hoje, porque ele não quer que essa profecia se cumpra. Amém? Queria só agradecer aí, meus irmãos, agradecer pela oportunidade da Igreja Nova Vida de Cascadura ter me dado, está trazendo esse estudo, que para mim está sendo uma bênção, porque quando a gente começa a estudar, principalmente quem vai dar aula, você é obrigado a se aprofundar mais. Então, louvo a Deus por essa igreja que tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, gostaria de encerrar com essa oração bem rápida. Nós já estamos entrando aqui no próximo vídeo com a nossa pastora Thelma, já está aqui. Eu gostaria muito de fazer essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e Tua graça. O Senhor venha nos abençoar e nos livrar, Senhor, de tudo aquilo, todo laço que o inimigo tem forjado, tentado contra a Sua igreja. Abençoa agora, Senhor, a palavra que Sua filha estará trazendo. Abençoa não a palavra, mas ela, porque a Tua palavra já é uma bênção para nós. Usa ela poderosamente. Fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir, não o que a gente quer ouvir. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os meus irmãos e fiquem na paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.